Alô, amigas e amigos, muito boa noite. Quinta-feira, hoje é dia de espumante com mais uma edição deste programa que chega até vocês em nome da Cooperativa Vinícola Garibaldi, produtos premiadíssimos no Rio Grande do Sul, no Brasil e no exterior, e da Civecar Veículos, há 30 anos, nos proporcionando a oportunidade de comprarmos nosso primeiro carro, realizar o sonho da família. Civecar Veículos, ali na rua Jacó Eli, pertinho aí da rodoviária, da agência dos Correios, da família Ventorassi. Dá esse presentinho aí, realize o seu sonho comprando o seu carro seminovo, usado, trocar o seu carro na Civecar Veículos. E hoje, mais uma vez, estamos aqui no Espaço Cultural e Arte ECOA, com o professor Maurício Santana dos Reis, que nos assina lá do fundo, e advogado, e da professora Paula Ortmann, assistidos tecnicamente pelo jornalista mais querido do Brasil, Roberto Luciano Nichetti, responsável pela imagem e pelo áudio. Acertei hoje, né, Nichetti? Não precisava, isso ele não gosta, mas tá bom. Amigos, é um prazer enorme hoje termos aqui o nosso convidado. E eu estou muito feliz hoje de realizar esse reencontro com uma pessoa que eu conhecia uns anos atrás e me encantou pela simplicidade, pela sua capacidade, pela sua visão, pelo seu profissionalismo, pelo seu trabalho, pela sua dedicação. E vocês vão conversar com ele, acompanhar a conversa dele, interagir conosco através dos acessos que vocês podem realizar através do nosso Facebook, porque o nosso convidado de hoje tem, além de uma estrutura turística e ecológica, que enriquece ainda mais a família agrícola em Garibaldi, na região nordeste do estado. Ele é um homem que se dedicou na vida também a projetos que hoje são o resultado de uma semente lançada lá atrás e que se perpetua e propicia e propiciou e sempre vai propiciar esta mudança que ocorre principalmente com os jovens e as famílias que atuam na área da agricultura, da vitivinicultura em Garibaldi, da nossa região, no estado e para o Brasil. Eu tenho o prazer aqui de brindar e agradecer a Jorge Mariani, nosso convidado de hoje. Bem-vindo, Jorge. Tintin, salute. Que prazer enorme tê-lo aqui hoje. Prazer é todo nosso de poder estar participando desse programa ilustre e contar um pouquinho das nossas experiências, nossas histórias, numa roda de amigos que, como você falou, moram no nosso coração. E o Jorge Mariani vai nos contar em detalhes aí toda a sua obra. E ali está mais uma vez um programa, minha gente, que me encanta e encanta a todos, porque ouvindo essas pessoas, nós vamos juntando peças de uma história que constrói e honra a imigração italiana. Eu vou para o intervalo comercial e vamos falar sobre a família do Jorge Mariani, seu processo de trabalho, e ele que tem um espaço encantador, porque ele vai nos falar também do piquenique ecológico. Quem não gosta de fazer um piquenique nesse mundo, né, minha gente? E nós temos tão perto, e vocês vão saber muito mais sobre isso, e muita coisa mais, em nome da Vinícola Garibaldi e da Civecar Veículos. Eu volto já. Há 30 anos, a Civecar Veículos é o seu destino para realizar o sonho de ter um carro novinho. Sob a direção da dedicada família Ventorassi, a Civecar é mais do que uma concessionária. É um sinônimo de confiança e qualidade. Comprando ou vendendo, estamos aqui para tornar o processo mais fácil para você.
Nós oferecemos diversas facilidades para que você possa adquirir seu veículo de forma facilitada. Seu sonho está mais próximo do que você imagina. Sivecar Veículos, a nossa história nos fortalece. Rua Jacob Eli, número 455, Garibaldi. Tá esperando aquele momento especial chegar? E se for agora, deixar o sol bater no rosto, usar o look da balada, chamar aquela pessoa para um date, arriscar na tatuagem, improvisar uma viagem. A gente fica o tempo todo esperando o tempo passar, a hora certa chegar. Daqui a pouco o tempo passa e você nem viu. Então por que deixar para depois? Espumantes Garibaldi. Pode ser agora. Beba com moderação. Que bom, voltamos, minha gente, com o Espumante Conde hoje, em nome da Cooperativa Vinícola Garibaldi e da Sivecar Veículos, com Jorge Mariani. Jorge Mariani. Quem é Jorge Mariani, para que nós possamos iniciar a te conhecer por fora e por dentro, logicamente, né? E as tuas obras também, que bom te ouvir. Então, agradecer a oportunidade de estar aqui, conversando com uma comunidade tão seleta, com povo de tantos lugares, né, que estão nos assistindo. Então, meu nome é Jorge Luiz Mariani, nascido e criado aqui em Garibaldi, na linha Marcílio Dias, que fica dentro do Vale dos Vinhedos. Minha família está aqui desde 1884. Veio da região de Lombardia, na Itália, e desde lá se acomodou aqui em Garibaldi, interior, e vem se reproduzindo e produzindo dentro do município. Já se esparramou a marianada por aí, mas boa parte da família continua aqui em casa. Lombardia se assemelha bastante com a nossa região? Bastante, é a região ao norte da Itália, próximo a Veneza, Verona, mas mais bem ao norte da região montanhosa, região que produz uva, leite, né, não é campo, e eles vieram para cá com as promessas de riqueza da terra nova do Brasil, que de juntar ouro de balaio e ficar rico, e fugiram da guerra, né, da extrema miséria que tinha lá. E veio para cá o meu tataranono, o Giuseppe, e o bisnono, Agostino. Né? Chegaste a conhecer lá? Conseguiste Conheci, eu fui visitar lá? Fui. Inclusive tem Mariani. Eu vi Mariani em Veneza, no Verona. Mas assim, os Mariani de lá, quando ouvem falar dos parentes do Brasil, Igapaura, né? Eles têm medo. Porque eles pensam que nós estamos tão miseráveis aqui que vamos para lá reivindicar heranças do passado. É coisa de italiano. E realmente os costumes, a cultura deles lá, no que eu pude ver no pouco espaço que estive, os nossos antepassados aqui, os nono nossos, os bisnonos daqui, que são Resmunguento, Mondevaca, Rognoni, Brontoloni. Não, eu disse, eu vi agora de onde eles vieram de fato, que lá ainda é cultura, né? Então tu vê que é uma cultura, é o jeito deles. Nós, então, essa geração minha em diante, já se abrasileirou, né? Nós já estamos mais acostumados com a cultura brasileira, a acolhida, a simpatia, a conversa é bem diferente. Mas se a gente voltar um pouquinho, os nossos nonos, Resmunguento, Brontolendo, nunca estava contente. Isso é cultural e ainda muito é assim, né? Mas, Jorge, tu colocas um tema muito interessante, porque esta geração, esse ciclo está terminando, né? Tá. E eu assim, vejo pelos meus filhos, italiano quase ninguém fala, nem o dialeto. E assim, por outro lado, é um povo de muito trabalho, muito seguro, é um povo empreendedor, né? É que esparanha, né? Mão fechada, lá não brinca não. Isso é bom. Então isso tu vê que aqui, se nós temos hoje uma região desenvolvida, no meio dos peral que nós temos aqui, né? O pessoal diz, como é que esse povo vive aqui? Como é que faz? Porque se o povo do campo
Você vai para o sul do estado ou para o norte do estado, aquelas terras planas, impecáveis, o povo lá conta dinheiro para viver. Como que os gringos ali da Serra faz? Mas então, aqui a gente é muito empreendedor. Enxerga oportunidades onde ninguém viu. Eu fico um pouco triste, né, Mariane, porque tu colocas isso com muita precisão. Que com o tempo nós vamos perder com isso as raízes, né? Talvez a história fique perdida, porque a geração nova não está seguindo praticamente o que os imigrantes nossos nos proporcionaram, né? Quer dizer, eu já falo um pouco o dialeto também, né? Estou falando isso porque eu quero chegar numa pergunta contigo, que tens uma visão muito bacana nisso. Não deveríamos inserir no ensino o italiano? É muito interessante essa proposta. Existem alguns municípios que eu conheço que já introduziram no currículo escolar, por exemplo, o alemão. Exato. Então, eu acho que é uma proposta interessante. Até lembrando um pouco, eu faço uma viagem no tempo, que lá onde moro eu hoje, nasceram do meu nono 10 tios lá. E o nono botou eles tudo junto, encarregado, um divisa a terra com o outro. E eu, então, como filho de um deles, do falecido Ulisses Mariani, se eu ia falar com os outros 9 tios em português, eu não tinha assunto. Eles não paravam para conversar comigo. Eles diziam, escolta, ele parla belga só em brasiliano, que ali sim é. Então, se tu queria conversar com eles, tinha que ser o dialeto italiano. Então, aí uma conversa rápida com Mariani era no mínimo 2 horas. Né? Uma conversa rápida. Mas tu tinha que falar da cooperativa, porque boa parte da minha família ela se integrou, ajudou a construir e desenvolver a cooperativa Garibaldi. Né? Então, o assunto primordial era a cooperativa, eles falavam cooperativa. Né? La nostra cooperativa. Esse era o assunto. Né? E la Técnico Vin, porque eles comparavam muito a Técnico Vin com a cooperativa. E a discussão daí ia falar da uva, dos preços, dos problemas das formigas. Tu ficava junto de um tio 2 horas, mas falando em dialeto italiano, né? E coloquei isso porque talvez dá para, depois das eleições, que sabem bater nos nossos deputados, senadores, será federais, estaduais, governadores, prefeitos, enfim, as lideranças todas, né? Porque já nós temos que aprender inglês. Se tem no currículo da escola inglês e espanhola, por que não tem o italiano? Eu não consigo, sabe, não cabe na minha cabeça isso. Pois é, então nessa viagem que eu fui, ter o conhecimento de inglês e espanhol era muito importante para você chegar onde queria, porque é uma língua internacional no mundo. Mas quando eu cheguei na Itália e eu falava o dialeto, que é o dialeto que eu falo, é o dialeto vêneto, né? Eles entendiam. Completamente. E eles ficavam impressionados como um jovem do Brasil tinha um dialeto que lá está se perdendo, porque o gramatical italiano é um pouco diferente. Então eu ganhei presente, ganhei espumantes, ganhei prosecco, ganhei vinhos, porque eu falava o dialeto dos antigos lá e vindo daqui. Então veja como é importante, sim, né? Eu procuro com os meus filhos, eu tenho netos também, incentivar eles a entender e falar. E outra foice que está, e por isso vem a minha preocupação, que eu acho que, para colocar como reflexão ela vale, porque tu falaste há pouco que o nono, o bisavô, o tataravô eram famílias numerosas, né? 12, 15 filhos, 14 filhos. Perfeito. Por quê? Para trabalhar na lavoura, lógico, né? Tinha uma proposta, sempre tinha um planejamento em cima disso. Mas hoje nós não temos mais, não é possível hoje tu criar uma família tão grande assim, porque hoje os custos, a vida é diferente, me dá a impressão. Teu caso, por exemplo, trabalhando duro com a tua família, e vamos falar da tua família agora, tu estás ali, por exemplo,
Já vou falar da família aqui, a dona Salete, um beijo, Salete. Estou dizendo, mandando um beijo na frente do marido, né? Fica tranquila. O Jorge Júnior e a Júlia. 3 filhos tu tens. Não, é o Jorge Júnior, a Júlia e o Jonathan. Ah, e Jonathan. Que- Tá, é- que aqui eu escrevi Jorge do Jonathan. Desculpe, Isso. Jonathan. São 3. Isso. Por parte do meu avô paterno, tinha 11. Eu tenho 2. Nós não estamos fazendo a sucessão tão grande quanto com os nossos antepassados. Eu quero dizer o seguinte. E com isso vai morrer o quê? O dialeto italiano, é isso que eu quero me referir. E se os nossos filhos tiverem no currículo a matéria, mais uma língua para aprender, de alguma forma ela vai ficar, vai permanecer. E nós que moramos nessa região italiana, principalmente o governo estadual, deveria pensar em manter esse dialeto, porque nós vamos embora aqui uns dias, né? É. E nossos filhos vão ficar sem o dialeto. De fato, eu vejo assim, Benito, que nós teríamos que ir até um pouco mais longe. Porque hoje, a nossa região aqui ela é rica em empreendedores, empresários, microempresários, empresas. E uma grande dificuldade que o setor tem aqui, ela é de mão de obra especializada. É um problema muito sério isso. E hoje, o sistema de ensino, eu não vou colocar escola A, B ou C, é o sistema de ensino implantado. Ele, a forma dele preparar esse jovem para o mercado, ela é muito abstrata. Concordo. Ela é muito geral e não foca na necessidade que realmente os setores precisam. Então, o jovem hoje, para ele começar a entender que profissão ele vai querer no futuro, ele tem 24, 25 anos. Muitas vezes ele terminou uma faculdade e ele se deu conta que não era aquilo que ele queria. Mas ele perdeu ali 15 anos da vida dele sem foco. Se forma de forma precoce e perde o rumo de repente. Isso, então eu E acho tem que que... começar tudo de novo. então eu acho assim, que tem que respeitar a característica daquela criança. Se ela é do meio rural, mostrar para ela no meio rural a importância daquilo. As raízes, a história, a essência, a família, a produção de alimento, a importância que ele vai ter na sociedade sendo produtor de alimento. Porque não adianta ser advogado, juiz, se não tem comida no prato. Não faz nada. Médico não faz uma cirurgia se não tem comida no prato. Então hoje o que está acontecendo? A criança do meio rural, eu falo porque eu sou de lá, ela é arrancada com 4 anos de idade, lá da propriedade, e jogada num mundo que não é o dela. E ela conhece outro universo que não tem nada a ver com ela. E aí, falando na sucessão, daqui a pouco quem é que vai produzir alimento? O grande fazendeiro? As grandes propriedades? Não. Essa não produz alimento. Essa produz milho e soja para vender para o chinês. Para ele engordar a vaca e tratar o povo dele. Mas quem é que produz o suco, o vinho, a alface, o feijão? Esse povo aí está indo embora. Está sendo arrancado pelo poder público da sua natureza, do seu meio. Se ele entendeu todo o processo da sua família, a história, e a importância que ele tem na sociedade, como indivíduo, como necessário para a vida, parabéns. Agora, se ele entendeu e não quer ficar, ele pode procurar outra alternativa, mas sabe o que deixou para trás. Hoje não. Ele é arrancado, ele não sabe o que deixou para trás, ele não sabe como a família tem a gestão da propriedade financeira, nada. Só escuta o pai reclamar que não sobra nada, que não dá nada. Por quê? É cultural, eu falei no início. Gringo que não reclama, ele é alguma coisa estragada na genética. Estão ouvindo como você aprende com pessoas, como eu falei no começo, e por isso que nesse ponto é que vou entrar exatamente do que esse homem é. Porque eu tenho que colocar uma coisa. Embora eu torça para que entre no currículo escolar o italiano, preciso dizer também que os jovens de hoje, eles estão, assim, digamos, preocupados com o seu futuro. Claro que sim. Não vai ser o dialeto que vai tirar eles do foco de trabalharem na área agrícola.
na agricultura ou fora dela. Não, são responsáveis. Porque eles estão fazendo parte daquela árvore, o fruto, quando a árvore é boa, o fruto é bom e não cai longe da árvore, né? E ele exatamente, o Jorge Luiz Mariani que está aqui, é o exemplo daquilo que está acontecendo, porque ele foi. É, inclusive, um investidor, um empreendedor na área da agricultura. O foco dele hoje são produtos orgânicos. Ele realiza o trabalho em prol do turismo da agricultura, para a agricultura, o turismo ecológico, que vocês vão saber depois, os que não sabem, os que já sabem, já me mandaram um recado hoje, que lugar lindo, pessoas que foram lá, é encantador o tema, Benito, trata desse tema que é muito interessante. Os que vão conhecer vão se encantar, é simples, mas é maravilhoso. Mas o Jorge Luiz Mariani, casado com a dona Salete, com o Jorge e o Jonathan e a Júlia. Tem junto com eles aí dois bichinhos de estimação que vocês vão conhecer também, que é a Chica e o Nhonho, né? Para completar a família, tem que ter os cachorrinhos, tem que ter os pets aí por lá, né? Sim. Mas o Jorge fez o quê? O Jorge foi responsável, minha gente, por tanta coisa, ele vai contar aqui para nós. Por exemplo, o que me encantou em 2013, né? Foi isso. O surgimento da escola agrícola em Garibaldi e na região. Além disso, esse homem participa, inclusive, hoje, do Conselho da Estrada do Sabor, na direção da Estrada do Sabor. Isso, então a gente tem assim, aqui para te ajudar. Então, além da Escola Família Agrícola, que nasceu, criada aqui, eu fui um dos motivadores, a gente criou a COPEG, que é a Cooperativa dos Produtores Ecologistas de Garibaldi, né, que tem hoje uma região que está integrada a ela, com produção 100% orgânica, em volumes interessantes, atende grandes redes, a exemplo Zafra e Porto Alegre. Então não é uma brincadeira, não é um sonho. Nós também em 98 e 99 começamos as conversas, em 2000 se efetivou em diante 2 roteiros de turismo, a Estrada do Sabor, que eu participei desde o início da fundação da criação. Mais adiante, o primeiro roteiro de turismo orgânico do Brasil, que é a Via Orgânica, que está aqui em Garibaldi, né? E se integrou nesse processo todo, né? Então, produção orgânica, turismo, né? Participamos de inúmeras feiras mundo afora, que divulgamos isso, né? E uma das experiências que tem lá na propriedade, além da produção de uva, vinhos, frutas de vários tipos que tem lá, é a questão do piquenique. Então as pessoas, elas queriam vivenciar algumas horas lá, respirar os ares da propriedade. Então, como eu falei que a propriedade lá é desde 1884, tem pé de pareira lá de 130 anos de idade quase, né? Tem a casa, que é mais de 100 anos. Então o ambiente, a paisagem lá, ela está preparada com a história, né? Você vivencia a história, você sente a história. E você convive com a experiência da produção ecológica, da produção orgânica. Você vai fazer um piquenique com pratos orgânicos, veganos, inclusive alguns, né? Depende do que a pessoa quer, debaixo de um pareral, no ambiente, convivendo com o ambiente, dependendo da época, com o perfume da uva ali, junto contigo. Né? E entendendo um pouco a experiência da vida da família, como é que é o dia a dia da família lá. E por isso que tem o Nhonho e a Chica lá em torno, recepcionando as pessoas junto, né? Esse quadro familiar. Mas exatamente então, e vamos voltar depois a falar ali do piquenique que a família Mariani propõe para todos nós brasileiros e estrangeiros. É espetacular. Mas nesse ponto ali, quando eu falava que ele puxou a família, os filhos dele, para trabalharem com ele e a dona Salete no espaço vindo dos nossos, ou dos seus
de origem na história da migração italiana. Os filhos não abandonaram o pai. E o pai mostrou para eles, pelo que eu estou sentindo, tu e a Salete, mostraram para eles que tem ali já uma empresa embaixo dos pés. Então, como é que foi esse processo, Benito? E ali se encaixa, para ter uma ideia, que eu quero que tu entres agora nesse foco familiar, mas já focando a importância do teu trabalho, da tua missão, que hoje nós agradecemos e está ali como um legado firme da escola agrícola, que conduziu e despertou, no meu modo de ver, os filhos a trabalharem na terra do pai. Então, eu vejo assim, a história começa um pouco antes. Quando eu, com 14 anos de idade, saí da escola pública, normal, e fui lá na agrotécnica, que era hoje é Instituto Federal, eu saí de casa, eu fui num outro mundo, conheci outras pessoas, outra realidade. E eu criei projetos, sonhos, porque eu sempre tive amor, eu sempre gostei da terra, eu sempre quis estar no meio da natureza. Isso é de mim, é meu dom. Mas quando eu voltei, a família inteira não entendeu. Por que tu tá de volta agora? Tu é diplomado, tu tem estudo, tu veio fazer o que aqui? Nós querendo ir embora e tu fazendo o contrário. Olha só. E aí a dificuldade foi grande, porque os antigos viam os filhos como mão de obra. E eu não condeno eles, porque eles foram criados assim. Né? E assim, quando o filho precisava de um dinheiro, era difícil, era quase uma esmola para o velho dar. Para dar 50 pila para ele ir numa festa, mamma mia. E aí isso era um motivo de desmotivar o filho de ficar lá. Porque ele era tratado pior que um empregado que tinha os seus direitos. E o pai via como uma obrigação dele ajudar. Não. O primeiro passo, você, pai e mãe, é entender que o teu filho é teu sócio. Ele não é teu prestador de serviço. E se ele é teu sócio, tu tem que fazer ele entender como funciona o negócio desde pequeno. De integrar ele no negócio desde pequeno. Porque pepino grande não endireita mais. Ele quebra. E essa história de cuidar do menor, que o Conselho Tutelar fala muito de escravizar. Não, uma coisa é escravizar e judiar. Outra coisa é ele participar, integrar, estar junto, entender o processo. Entendeu? Não tem que, então, porque não pode nada, deixar lá no videogame, no celular, e depois, quando ele tem 18 anos, e agora vai trabalhar. Esquece. Ele não entendeu nada. Ele vai se sentir usado só. Não, tu tem que integrar. Então, o que aconteceu com os meus filhos? Como eu criei o sistema de turismo rural, e lá é simples, não é tudo chique, mas é organizado, limpinho, eu integrava. Quando chegava, às vezes, ônibus de criança da escola, ele não tinha que estar lá dentro da casa olhando o celular. Ele tinha que estar lá junto comigo no trator e contando as histórias para as outras crianças, como é que era a propriedade dele. Ele começou a se sentir importante, orgulhoso de contar as histórias do mundo dele. E começou a ser respeitado nas escolas, porque ele não era mais o colono. Não. Cara, eu vim passear de trator na tua propriedade, aqueles cachorros. Bom, a gurizada da cidade aqui, ela tinha tanta história que os meus filhos acabavam ficando deslumbrados mais que eles. Que espetáculo. E aí, a partir dali, tu vai acostumando eles a se integrar. Fez a obra. Aí, quando que te começam a participar das atividades, desde alcançar uma caixa de uva vazia. Vai lá, me alcança ela aqui. E aí, no fim do dia, tu diz assim, tchau, mas hoje tu trabalhou, mas levou uma caixa vazia. Uns fiorinetos aqui, um dinheirinho, mas não é para gastar em porcaria. Tu quer trocar o teu videogame, o teu celular, guarda. Aí eles começaram a entender e conquistar as coisas que eles queriam e entender que aquela caixa vazia que ele levou não era sacrifício. Era investimento para ele ter as coisas deles. Parabéns. Né? E a partir então desse exemplo, desse envolvimento, tinha que preparar na formação. Aí que surgiu a Escola Família Agrícola, no caso do rapaz, que ele se encontrou com um monte de piá da colônia. O rapaz é teu filho. Meu filho, o Jorge Júnior. Um monte de piá
de outras regiões, de outros municípios, e ele viu que ele não era um ser perdido no meio rural, que ele tinha outros que tinham às vezes as mesmas dificuldades, as mesmas ansiedades, e eles começaram a trocar ideia. Aí veio a equipe de profissionais preparada para isso, para mostrar para eles o quanto a riqueza que eles tinham, cultural, a história, a propriedade, a renda, e como eles podiam participar do processo de melhoria e desenvolvimento da propriedade. Então, a partir daí, ele começou a amadurecer, que entra ali nos 14, 15 anos, que ele começa a amadurecer o seu psicológico de entender o que ele quer para a vida dele. O que ele quer para o futuro? Como é que ele vai ganhar dinheiro? Como é que ele vai ter o carro dele? Como é que ele vai sair para a balada e ter o dinheiro dele para levar uma menina para namorar? O que ele vai querer? Porque ele escolhe depois. Ele escolhe, né? E para construir a sua família. E ele vai construir. Qual é o meu espaço aqui? E aí vai muito da estrutura familiar. Dizer, bom, tem isso. Tu constrói o teu caminho. São esses aqui. E o pai e a mãe, ele serve como um conselheiro. Como uma ajuda quando ele precisa. Porque você fica só reclamando de cada ideia que ele vai fazer diferente. Hoje, ele tem faculdade. Eu tenho ensino médio. Ele estudou mais que eu. Então como é que eu vou contestar tudo que ele inventa? Aí não funciona. Aí não tem sucessão familiar. Não tem tu substituir as coisas. Tá? E integrar. Então, e não só o meu filho, integrar a minha esposa, integrar a nona, a tia, integrar a comunidade. Porque quando eles iam lá no início, eles não conheciam o processo, eles não conheciam o empreendimento. Você falava para o gringo lá, da comunidade, que vai tudo italiano, que o cara está produzindo ecológico e está fazendo turismo rural. Lá no meio do mato, que eles consideravam que não tinha nada, casa velha, não tinha nada, era vergonha. Isso significava uma coisa ruim para a comunidade, uma coisa que eles não conheciam. A partir do momento que eu envolvi a comunidade, na missa, chamemos, o padre convidou para eles virem lá em casa. Disse, sim, mas eu conheço lá. Não? Vocês vão lá para ouvir a história dele, entender o que ele, no dia a dia dele, ele faz. E eu acreditava até que a comunidade não vinha. Porque na comunidade o primeiro envidioso é o vizinho. Não é? Mas eles vieram, eles estavam tão curiosos que vieram. E aí quando eles ouviram as histórias, eles viram o processo, eles entenderam o que era feito, são hoje os meus primeiros amigos. Parceiros. Quando chega o turista, o primeiro que indica, às vezes, vem junto. São eles. Então, tu tem que envolver a comunidade. Tu tem que envolver a tua família. Tu tem que envolver os teus amigos. Tu tem que... O Benito tem que achar que indicar para um amigo dele ir lá no Mariani é fantástico. E conhecer o Nhonho, a Chica, comer um piquenique em Baixas Pareiras. Porque se o Benito não gostou, ele não indica para ninguém. Ele diz, eu nunca ouvi falar. Não serve. Então, assim, você tem alguns passos... Mas o principal ator disso aí é você mesmo e abrir a cabeça. E se preparar, né? Hoje, o que eu tenho lá, eu não fui iluminado só. Ele me ilumina, me abençoa, e me agradece o caminho que estou tomando e me ajuda. Mas eu tive que me preparar. Então vem aí também o poder público, trazendo cursos, né? Levando às vezes visitar outras experiências, fazendo convênios com a Embrapa, com o Instituto Federal, com o Emater, com o sindicato. Então tu envolve muita gente que eles, sem se dar conta, fazem parte do processo e te respeitam depois. Falasse há pouco da dona, tua mãe. O nome dela? É Lourdes, uma sola Mariani. Dona Lourdes. Queria a minha mulher Luli é Lourdes. Dona Lourdes, parabéns, você vai estar de aniversário agora. Dia 2, vai 2 fechar 80 anos. 80 anos. E tá na roça de manhã à noite. Olha só, com 80 anos. É isso aí. É a nossa inspiração, né? Esse tipo de revelação aí, esses fatos aí, comprovam mais ainda o que o Jorge está colocando aí, da importância da família. Claro, falasse primeiro até, quando estávamos aí em off, da importância das escolhas, né? Porque às vezes as pessoas, os jovens, nossos filhos, tomam uma decisão e lá adiante, depois de 15 anos, não era aquilo que eles queriam estudar, por exemplo, ou cursar na faculdade, e recomeçam tudo de novo.
No teu caso ali, eu vou voltar lá em 2013, porque quando tu tivesse a inspiração com as pessoas ao teu redor da criação da escola agrícola, e eu lembro que eu fui lá fazer uma reportagem, uma humilde reportagem naquela época, que eu não imaginava a importância dessa escola ainda naquela ocasião, mas hoje eu me reporto para a cena vendo aqueles 17 alunos que tu me falaste naquela época, né? E apenas 3 desistiram, o restante se formou. E hoje tu me falas que eles são todos empreendedores do meio rural. Empreendedores. Com isto dentro da família agrícola, a importância dessa escola, e tu deixas esse legado, Jorge, que é eternamente e será reconhecido. Hoje são mais de 400 jovens em formação em Caxias, do meio rural. Então, esse povo aí é o futuro que a gente estava falando, que vai produzir alimento para nós. E tu repassas essa tua experiência, essa tua visão, eu diria inteligência e capacidade para a tua família e nos dá, e com certeza outras famílias também agem assim. Sem dúvida. Porque não temos o futuro da família agrícola perdida com a sequência dos filhos na propriedade, né? Sem dúvida. Então, assim, Benito, eu vejo assim, hoje a base da sociedade está se perdendo porque não se tem mais famílias. Não se tem mais famílias. As famílias hoje, elas estão muito atribuladas correndo atrás da máquina. A criança nasce, ela não tem 1 ano de idade, ela já está na creche. Então, o teu filho hoje é criado pela creche, pela escolinha, pela escola, pelo instituto, pela faculdade. Quando você conviveu com o teu filho? Hoje a vida está tão difícil que as mães têm que deixar os filhos nas escolas, então, nas creches. Aí você acredita que o outro vai criar o teu filho do jeito que tu quer? A gente confia que sim, né? Mas não. A educação é dada em casa. Lá é dado o caminho do ensinamento. Então, se a família não se organizar e tirar o tempo, que não é perder, é investir no tempo de acompanhar seu filho, de levar ele junto uma vez, pelo menos cada tanto lá na empresa, para ele entender onde o pai e a mãe ganham o pão de cada dia. Dele levar o seu filho para entender como é que é o processo de desenvolvimento dele. Ele espera que aquele cara vai ser o sucessor do negócio dele. Não vai. O tema é bem complexo, né? Então, se a família hoje não investir no seu filho, na sua família, esperar que a creche, que a escolinha, que a universidade vai preparar ele, esquece. Ele vai ser preparado para o mundo, mas não para sua família. É outra coisa. Ainda há um êxodo rural, tu achas ainda hoje? Muito grande, muito grande. Você vai hoje, conversa, é só você participar do Conselho da Agricultura, de Garibaldi, você conta nos dedos quantos jovens estão no Conselho. A média de idade lá é de 50 anos para cima. E você fala com as famílias, onde é que está teu filho? Agora que tem um asfalto na colônia, eles têm o carro, eles vêm ligeiro trabalhar em Garibaldi. Eles me ajudam quando eles têm tempo, volta e meia. Então, ele não viu ainda os brilhos de desenvolver o seu negócio lá. E aqui no interior da nossa região, é riquíssimo em desenvolver empreendimento. Mas falta motivação, falta formação, falta preparar, falta mostrar. Quando eu comecei, em 98, comecei a minha pequena vinícola lá no porão da Casa do Nono. Comecei o turismo rural. Lá, comecei a agroecologia, comecei a Copeg. Todos, sem exceção, estavam contra. Que não tinha futuro, que o negócio já nasceu morto, que isso aí não vai funcionar, que isso não existe, porque aqui na região tem 500 vinícolas, tudo grande, forte, rica, tu vai te enfiar lá, tu já nasceu morto. E aí essa pressão psicológica é tamanha que te trava. Você tem receio de começar porque está tudo contra. Tá tudo, e a burocracia é tão grande. A parte sanitária, fiscal é tão cruel. E não tem ninguém que te ajude, te prepara, te dá segurança. Ou é meia boca, ou mal preparado, que tu desiste, ou tu nem quer começar. Aí, o que me fez levantar a cabeça e dizer, vocês estão todos errados? Quando eu fui convidado
por um rapaz que veio me visitar lá, por causa do turismo, e a São Paulo. Embarquei em Porto Alegre, chegando em São Paulo, não dava para descer o avião porque estava congestionado o aeroporto. Ele ficou 20 minutos, leva 1h15 de Porto Alegre a São Paulo, de voo. Ele ficou 20 minutos circulando, que nem quero, por cima da cidade. E tu só via prédio, casa, prédio, 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 casa, prédio, casa. Tu não via terra. Eu disse, Sacramento, se eu não sou capaz de fazer uma marmelada, um suco, uma garrafa de vinho para dar para esse monte de boca que tem ali. Eu disse, eu só tenho que aprender como. E daí eu fui atrás de procurar informação do como. A inspiração estava a bordo do avião, né? Naquele momento de... Eu só ouvia notícia ruim. Aí quando eu vi aquele monte de povo amontoado lá, que precisava comer e beber, eu vivi esses 20 minutos que tu viveste uma vez com o Olô lá em São Paulo, nós tivemos, era de brida, não se via a cidade, né? Isso. E o avião lá, depois quando mergulhou apareceram os prédios que tu falas aí. Eu passei por esse momento angustiante, até fiquei meio com medo. Mas aí teve a inspiração de... É isso aí. A partir dali, eu disse, ó, quanto povo tem para vir me visitar, se deixar R$1 cada um lá em casa, eu estou milionário. Né? Para experimentar meu vinho, quanta gente gostaria de ouvir uma história, gostaria de passar 1 hora lá em casa. Né? Aí eu comecei a enxergar o meu negócio de outro jeito. Então quando eu vinha as pessoas, para mim era a melhor pessoa do mundo. Eu nem sabia quem era, de onde veio. Para mim era um presente de Deus receber uma visita. E eu recebo eles assim, contando história, dando risada, mostrando, contando causa, né? Deixando eles se sentirem, as pessoas se sentem lá. Dizem, mas como que esse cara que nunca me viu me recebeu tão bem? Na minha simplicidade, do meu jeito, com o que eu tenho lá. Mas recebi bem. Sem cara de nojo, sem fazer... Não. Recebi ele com um sorriso, contando histórias. Ele se sentiu lá melhor que ter visitado um parente que ficava reclamando da vida. Ele passou 1 hora diferente. É quase uma lavagem cerebral, porque ele sai de lá com o sentimento da família, do coração, do cérebro. E depois a questão financeira, né? Ele nem se dá conta, ele já gastou dinheiro e eu estou feliz, né, que eu fiz o meu negócio andar. O que fazer para trancar um pouco o êxito rural? Ou não dá mais tempo? Dá tempo, mas é aquilo que eu te falei. Tem que mudar o sistema de ensino. Ou motivar a gurizada a enxergar. Chega de fechar a escola das colônias. Já fecharam quase tudo. Entendeu? Ou então, você quer segurar aqui na cidade, tem uma escola aqui preparada para o jovem do meio rural. Tem uma horta, tem fruta, tem uma área de campo para ele entender processos. E os professores ser preparados de conhecer, pelo menos, entender a família. Como é que a família vive? A partir daí ele vai começar a mostrar as oportunidades e os caminhos que aquele jovem pode ter. Agora, se o professor não conhece a família, não conhece o jovem, abre o livro, hoje página tal, vamos estudar isso aqui. Esquece. Perdemos a escola agrícola aqui, mas não, a escola não se afastou. Perdemos a escola em Garibaldi. Mas ela existe. Tem chance de voltar? Tem que ser feito um trabalho, né? Então tem essa prospecção, mas tem que envolver. Mas o importante é que ela foi acolhida, ela foi abraçada. É isso aí. Então, assim, hoje no meio rural também, a parte da tecnologia, ela avançou muito, senão já tinha fechado o meio rural. Se não tivesse um trator traçado, não tivesse conforto, não tivesse implementos, equipamentos, a veiarada no boi arado, careto agrícola não aguentava mais, estaria tudo morto. Então, só que hoje, para você produzir, processar e operar aquilo lá, tem que ter conhecimento, tem que ter formação. Quantas escolas aqui na região estão preparadas para ensinar o jovem rural para aquilo lá? O jovem rural hoje está aprendendo por conta e risco, porque o vendedor vem lá dizer, só que está empurrando muita porcaria também. E tirando o dinheiro da propriedade e reduzindo a margem de lucro que você precisa. Então o que mais tem hoje na colônia tem que dar quase senha. É vendedor de porcaria.
Aonde está preparando o nosso jovem para ele entender o que é necessário, o que não é, e ele entender o equipamento que está usando? Não tem. E vocês sofreram muito com essas enchentes, né? Com certeza, isso aí foi um baque violento, né? E o que dá para evitar? O que precisa fazer para não acontecer de novo um sinistro, uma catástrofe dessas aí? O que o poder público, municipal, federal e estadual poderiam fazer? Eu acho que a palavra-chave disso tudo se chama planejamento. Então, não existe planejamento nisso. Existia só conversas que o pessoal não acreditava, só começou a se dar conta agora que estourou. Então, se condena muito o meio rural, mas não se olha o saneamento das cidades. Então, o meio rural tem que proteger a mata e proteger a água. E a cidade acaba com ela e devolve para o meio rural esgoto, lixo. O produtor hoje não respeita as margens. Tu vai nos campos afora ali, não tem. Então, isso aí... Não será isso também a desatenção por parte dos gestores públicos que assustam o jovem e engordam o êxodo mas rural? Sabe onde que esbarra o problema? Eu vou te falar por experiência própria. Então, o que menos falta no Brasil é leis ambientais. Tem de sobra. Mas não são cumpridas. E onde são cumpridas, mal cumpridas. E aí eles vêm lá, em vez de tentar resolver o problema, vem multar. Então tu não pode isso, tu não pode aquilo, não pode aquele outro. Então tu é obrigado a ter, mas tu não ganha nada para ter. Então por que não existe uma política de incentivo para o cara que mantém, ele ter uma renda? E o cara que protege tem uma renda. O cara que vai replantar na costa do rio, ele tem uma renda. Ele não está ajudando a ele está ajudando o planeta, a sociedade. Só que hoje não, é por conta minha. Eu sou criminoso. E através do conselho, tudo, você não consegue chegar até os deputados e apresentar esse tipo de ideia que tu estás colocando aqui para nós? O grande problema na linha política que ela tem um pensamento de 200 anos atrás, de explorar a natureza no extremo, de ganhar números para mostrar o PIB, que é a agricultura que paga as contas do Brasil. E não está nem aí com a agricultura. Mas sabe, todas as conquistas do mundo, vamos falar do Brasil, na nossa aldeia, eu acho que, meu caro Jorge, e vocês têm uma representação forte. O meio da agricultura, as lideranças da agricultura são fortes. E juntando com os empreendedores que nós temos, as instituições da região, dá para formar ali, eu acho que um exército muito interessante para ser ouvido. Mas tem um passo atrás, Benito. Você olhar a história dos nossos antepassados, até a minha, uma parte da minha vida, nós éramos exploradores. Nós tínhamos que derrubar o mato para plantar, para comer, e queimar para ter. Agora a tecnologia mudou, que é esse jovem que está ali. Mas como foi preparado esse jovem? Com o pensamento do meu pai, do meu nono. Então hoje, se nós não começar a preparar o jovem, a criança lá na escola, lá embaixo, porque a cabeça do velho é mais difícil de mudar. Sim. Né? Mas começar na forma de formação, não é educação, eu falei antes, educação é em casa, na formação, que ele tem que saber de não jogar o papel da bala no chão, dele xingar o pai se joga o pitoco do cigarro. Se ele enxerga a mãe não separar o lixo direito em casa, jogar lá de qualquer jeito, ele não começar a briga em casa, a briga no bom sentido em casa, e ele crescer com essa consciência que ele tem que cuidar das coisas, meio rural e urbano, não muda. Não é o político lá de Brasília que vai mudar. Porque a cultura não foi preparada, a formação do povo não está preparada. Para que servem nossos deputados aqui estaduais, por exemplo? Eles hoje também eles não têm muita baliza, porque eles dependem de leis que criam o quê? Multa. E o povo, tu fala para o povo de multa, já está nervoso. E não é multa, é educação, formação. Outro efeito disso, eu vou seguir a fazer as compras com a dona Lourdes, né, que é uma tua mãe. Sim. E o zoom de sempre, né? Aumentou o tomate, aumentou a verdura, aumentou a cebola. Os produtos básicos aumentam e vocês aí têm perdas. Vocês têm o imposto, vocês têm o trabalho, vocês têm o suor. E o retorno de vocês também quase pesa pouco ali também, né? Então a cadeia hoje da produção,
ela é muito dependente de um adubo, do diesel, né, dos insumos, que se perdeu a essência de produzir muito em casa. Tá tudo hoje na base de comprar no Cairu ou no Safra, desculpe eu usar duas marcas de referência, mas como exemplo, então o produtor ele vai na casa agrícola mais próxima da casa dele para se abastecer. E isso aí é um mercado que não está na mão do Brasil, é internacional. A semente, o adubo, o petróleo. Então, quando dá um impacto ambiental aqui, e que a procura do insumo para repor, sobe o preço do dólar. Lá em cima. Aí tu vai repor lá na propriedade, ao olho da cara. Quem vai pagar essa conta? Alguém tem que pagar essa conta. A logística, nossa, é a pior do planeta. Não temos estrada. As nossas estradas são as mesmas de 70 anos atrás. Então você põe um caminhão rodar cheio de buraco. Eu estive esse fim de semana cruzando a região de Lajeado ali, pedajado, a nossa rota do solo aqui. Tu tem que escolher qual é o buraco que tu vai passar e pagando pedágio. Então, cadê o político que bota esses caras na cadeia? Eu quase ia dizer primeiro, vou dizer agora. Tu me desse coragem para dizer. E não é por falta de dinheiro do Estado ou do país. Deus. De dinheiro tem. O país que mais cobra imposto no planeta é o Brasil. Então, assim, está faltando foco. Então, e acontece isso. O alimento, não existe milagre. E hoje o agricultor não está brincando. Ele é um negócio dele, ele faz conta. São várias empresas da área agrícola. Ele faz conta, ele tem que fechar. Tem prédios, tem empresas debaixo do porão, na casa do nono, como tu tens. Tem que fechar a conta, porque senão ele vai fazer o quê? Ele vai trabalhar para dar risada. Aí tu quer que o filho fique em casa se ele só dá risada e não vê dinheiro, não vê resultado. E aí, na cidade, paga a conta. Não tem outra receita. Vamos para o intervalo, meu caro Roberto Nichetti, meu caro Jorge Luiz Mariani. Uma aula ao vivo. Ex-Jorge Luiz Mariani. Depois do intervalo, nós vamos falar sobre o piquenique ecológico. Ali vocês vão ver que esse homem, além de tudo que ele já nos mostrou aqui que sabe, ele realmente tem uma empresa familiar. Em nome da Vinícola Garibaldi e da Civecar Veículos, voltamos já. Há 30 anos, a Civecar Veículos é o seu destino para realizar o sonho de ter um carro novinho. Sob a direção da dedicada família Vettorazzi, a Civecar é mais do que uma concessionária. É um sinônimo de confiança e qualidade. Comprando ou vendendo, estamos aqui para tornar o processo mais fácil para você. Nós oferecemos diversas facilidades para que você possa adquirir seu veículo de forma facilitada. Seu sonho está mais próximo do que você imagina. Civecar Veículos, a nossa história nos fortalece. Rua Jacob Eli, número 455, Garibaldi. Tá esperando aquele momento especial chegar? E se for agora? Deixar o sol bater no rosto, usar o look da balada, chamar aquela pessoa pra um date, arriscar na tatuagem, improvisar uma viagem. A gente fica o tempo todo esperando o tempo passar, a hora certa chegar. Daqui a pouco o tempo passa e você nem viu. Então por que deixar pra depois? Espumantes Garibaldi. Pode ser agora. Beba com moderação. Espumante Com está de volta na última parte, que pena, né? Como disse o Jorge Luiz Mariani, nosso convidado de hoje aqui, teria assuntos até para o dia seguinte. E eu gostaria que acontecesse isso, né? Porque a gente aprende com esse homem, sim, como eu falei no começo, e é verdade, mas nós vamos nos aproximar mais dele agora, e da família dele, a empresa dele, que ele colocou lá os filhos, e vocês ouviram que ele colocou primeiro aí? Que o filho dele começou a sair de dentro de casa, deixando o celular um pouco de lado, e indo lá com ele na carrocinha lá, e começou a aprender a como recepcionar os turistas, e ele pegou o gosto. E começou a aprender que carregando uma caixinha vazia, mesmo vazia para ajudar o pai, lhe dava recompensa. E esse tipo de colocação que o Mariani fez, hoje proporciona que a dona Salete, o Jorge, a Júlia e o Jonas, né? Junto com a avó
a Lourdes, E mais os netos que estão lá tocando junto já. tudo insieme ali, né? É, Os isso aí. netos, formando essa família que nos proporciona uma viagem gastronômica num lugar belíssimo, o Piquenique Orgânico Colonial. Nos fala disso, cara. Então, as pessoas tinham. Porque a gente tinha uma recepção, uma visita de história, de passeio, da propriedade, né, de experiências, mas as pessoas nos cobravam muito que queriam ficar um tempo lá e fazer um lanche, de comer alguma coisa, de apreciar com mais sossego, mais tranquilidade lá. Então a gente foi estudando e teve apoio também para construir a ideia. Né? Uma que ajudou a construir a ideia foi a Ivane Favaro. A Ivane Favaro, uma excelente. Isso, então aí fomos construindo essa ideia. E aí surgiu, né, sem muito investimento, debaixo das pareiras, coloca uns pallets com umas almofadas ali. Né? Nós achava também estranho no olhar, mas foi muito bem acolhido pelas pessoas que vinham. Embaixo dos parais centenários, no meio das pareiras. Simples, né? No ambiente. Maravilhoso. E aí a gente tinha que preparar pratos conforme o público que vinha. E entender qual é o público que vinha. Porque vinha lá que desde criança, pessoas mais maduras, homens, mulheres, casais, de homens, casais de mulher, que era também um público diferente, né, que vinha ali. E nós também tínhamos que entender como recebê-los. E, por nossa surpresa, as pessoas saíam de lá muito satisfeitas. E veio artistas. Né? O Sandy e a Júnior ali. O Júnior veio, porque a esposa dele é da Garibaldi. Ah, pois não. Né? E ele passou o dia lá e eu nem sabia que era ele. Olha só. Né? A Bela Gil, que é a irmã filha né, artistas lá, né? Sim, da Preta Gil. Da família Gil, né? Sim. Veio ali com os filhos. Gilberto Gil. Isso, a filha dele, a Bela Gil. Veio ali com a família, com as filhas dela, que ela é vegana. E passou o dia lá. Não acredito. Passou o bacana, dia, cara. fez Não piquenique, sabia disso. foi comer tomate no pé lá. Esse homem não avisa a imprensa estava dormindo em cima da... E colher fruta. Tem foto disso? Minha esposa tem um arquivo lá. E aí, Vai voltar um dia. né, e outros, a Globo veio fazer cenas de novela lá em casa. A Globo veio fazer cenas de novela. E aí, Que novela lembra o nome da aquela novela? que é da Itália, agora não me recordo. Sim, eu não lembro. Tinha até o Tony Ramos, acho, naquela... E aí então assim, nós tínhamos que preparar isso. Encontrar, além dos insumos que nós tinha, encontrar outros que não tinham. Parceiros que a gente conhecesse, que são certificados. Certificado que eu digo, que tem um selo de rastreabilidade, que são certificados do Ministério da Agricultura, ou por uma IBD, uma Ecocerta, uma Ecovida, que desse garantia que aquele produto lá é vegano, é orgânico, né? Mas principalmente os nossos produtos lá de casa. Os nossos sucos, nossas frutas, os veganos. Tem muita vegetação lá que é aproveitada. E nós começamos a conhecer a língua de vaca, por exemplo. Sim. Tem. O que tem a língua de vaca? A língua de vaca é um prato vegano. Tu faz salada, come ela. Que nem o radite? Isso aí. Diga lá, Isso. A flor da ervilhaca, da vica. Aquela florzinha azul. Fantástica, né? Picão. O radite, pissacar. A gente usava a língua de vaca para outros fins. E aí, quando começou a vir aquele público vegano, eles ensinavam nós, eles catavam no meio das pareiras, como não usa nenhum tipo de veneno, nada, eles catavam, eles, olha aqui, isso aqui é bom de comer. Então não é só receber eles, como tu ganha uma aula daquilo ali. Tu ganha uma aula, né? E aí é bonito ver um cara famoso que nem o Júnior, né? Tomar 3 garrafas de vinho rosé e dormir em cima de um pallet embaixo das pareiras, né? Que espetáculo. Niquete, por gentileza, no meu celular não tem. Só entra ali, tem uma foto que aparece essa cena aí, do pallet, no piquenique orgânico.
se tu puder focar depois, entra aí no Orgânicos Mariani. Orgânicos Né? Mariani. Aí vai ter uma foto ali dessa cena do padre que ele fala. Eu devia ter preparado antes, mas enquanto nós encaminhamos aí o restante da conversa, tu vai achar para o pessoal ter mais. Mas o pessoal tem que pesquisar aí também para conhecer um pouco, antes de ir lá pessoalmente, um dia com a família e passar horas desse piquenique aí. É só acessar ali o endereço da família aqui do projeto Orgânicos Mariani. Orgânicos né? Mariani. E tem o telefone celular que eu vou adiantar aqui para vocês. Então é Orgânicos Mariani, né? O telefone e o WhatsApp, né? O DDD é 54 99677 3688. Repito, DDD 54 99677 3688. No Waze também, buscar por Orgânicos Mariani. Vocês vão ter uma ideia aí. O preço que vocês cobram disso? É muito relativo, né? Porque depende, é tudo acordado com o que ele gostaria de encontrar na cesta. Então é negociado cliente a cliente. Claro. Né? Então ele vai querer isso. Se ele falar lá, já vai saber o preço. Isso, então é relativo, né? Então muitos eles querem a parte colonial também, que são 3 propostas, né? Tem a orgânica, tem a vegana e tem a colonial. Então a colonial, ela tem também o orgânico junto, né? Então ele quer uma polenta brustolada, ele quer um salame, uma copa, um queijo, tomar uma garrafa de vinho ou uma garrafa de suco. Então o suco, vinho orgânico, a fruta que tem da época orgânica, mas a copa, o salame ainda são de agroindústrias aqui nossas, né? Da nossa região aqui. Mas aí não é orgânico, então é tudo negociado. Né? Tens aquela foto, meu caro? Tá. E a família do Jorge Luiz Mariani aqui, através da Salete ali, dos filhos e da avó, a dona Lourdes, nos trouxe aqui de presente hoje, meu caro doutor Maurício e professor Maurício e meu caro jornalista Roberto Nichetti, uma amostra, né? Que para mim, pelo peso aí das sacolas ali, é uma verdadeira, como é que é? Farta do que eles oferecem lá. É só uma amostra lá, no espaço lá da família Mariani. Então aqui tem uma pequena amostra, inclusive Já vai mostrar aí também, não tem problema. Sim. Que abriu. Nós já desde 2017 viemos sendo premiados na Expo Inter como os melhores sucos e vinhos desde 2017. Esse ano também ganhamos 2º lugar como melhor suco orgânico na Expo Inter, que é uma feira internacional, né? Este aqui é um Bordeaux orgânico. Isso. Esse é um dos carros-chefes, medalha de ouro na Expo Inter também. Ele é vendido para o Brasil inteiro. É um vinho de uvas tintas, muito aromático, bem encorpado. É um vinho excelente para tomar e muitos conseguem sacrificar ele para fazer sagu. E depois se arrependem, porque fica dentro de um sagu fantástico, né? Está lançando espumante, champanhe, espumante. Isso. Também. Então, essa é a novidade. Então eu estou com um projeto lá há algum tempo e eu passei a produzir na propriedade, de forma protegida, em estufas, Chardonnay, Prosecco, Vinho Noir e Malvasia de Cândida. Então o cruzamento dessas uvas está saindo um espumante nobre, no processo champenoise, né? Que é feito na garrafa. Aí agora a gente está com uma parceria, inclusive com o Instituto Federal, a Embrapa, de desenvolver as leveduras nativas da propriedade, né? E fazer uma fermentação natural com a levedura da propriedade,
né? E sem aditivo de nenhum tipo de insumo de interferência. Então, além de orgânicas, elas vão ser, que hoje está um crescente, um produto extremamente natural. Que são os vinhos naturais, os vinhos limpos, que eles estão chamando, que é uma novidade do mercado. Então, nós estamos trabalhando com um projeto em cima para lançar logo ali esses produtos limpos. E tu estás mergulhado acompanhando o processo de desenvolvimento para sair daí um projeto... Já fizemos uns laboratórios, já fizemos algumas coisas, mas a gente viu que dá para melhorar, que dá para aperfeiçoar. A gente quer lançar um produto realmente nobre. Então, tem que acertar. E é assim, não tem receita, não está escrito em lugar nenhum. É uma construção. Vamos mostrar aquela foto lá para vocês terem uma ideia, aqueles que não conhecem, desse piquenique orgânico. Pode ir falando então ali, que falasse, está aparecendo lá um pallet. Isso, então ali você vê que esses pallets que estão ali, eles estão debaixo do Paralelo Centenário, lá do meu bisnono, né? E ali não é só o fato, é o ambiente, é o lugar, né? Você está respirando a história, né? Respirando o ambiente. É uma coisa assim que você tem que estar lá para entender. Você sente a energia do lugar. Você sente a vida ali acontecendo naquele momento. Não é quatro paredes, por mais enfeitada que seja. Não, é ali. Num lugar que há mais de 100 anos a família Mariani chegou e começou. Então você está junto, está vivenciando a experiência, né? É algo respirando os ares daquele ambiente, daquela propriedade. Família Mariani é a simplicidade com uma porção assim de riqueza natural que acabou nesta empresa que nos proporciona o turismo daquela forma assim raiz, de nós respirarmos aquele aroma do cacho da uva, das variedades da uva que estão nos parreirais da família de Jorge Luiz Mariani. O ar puro da serra aqui gaúcha, pertinho de nós aqui do centro de Garibaldi, o máximo 12 quilômetros. Tudo pavimentado. Pavimentado. O pessoal do Rio Grande do Sul e do Brasil e fora do Brasil que nos acompanham aqui, entre em contato se assim desejarem, com certeza vocês chegarão num destino maravilhoso. Celular, WhatsApp, DDD 54, número 99677 3688. No Waze também, buscar por Orgânicos Mariani, que aliás, inclusive, né, como falava primeiro, inclusive o Jorge, a família dele tem os parceiros aí do lado dos vizinhos que se integram, e teve também ali o braço do Sebrae, né, que foi importante na criação e na valorização da vida orgânica, né? Como eu falei, formação. Você tem que estar preparado para isso. E a associação que reúne os produtores orgânicos aí também juntos, levantando essa bandeira do turismo diferente, do turismo ecológico, do turismo que nos faz respirar uma fumaça sem chaminé. É aquela da natureza. Jorge, quero te agradecer assim de coração mais uma vez. Parabéns a toda a família, saúde, progresso sempre. E que nós possamos mais adiante, no retorno teu aqui, vibrar ainda com o crescimento maior e que possamos ter no nosso futuro a complementação destes apontamentos que tu fizeste aqui conosco, importantes, e não são críticas, e sim são dentro da tua capacidade de comunicação e pela experiência que tu tens, a mensagem de alertar, de convidar para refletir, para que os nossos gestores possam juntos crescer. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Convido a todos que estão nos assistindo, até que não estão assistindo e que souberem do assunto, que venham nos conhecer, venham visitar Garibaldi, venham visitar a Serra Gaúcha. Tem muita coisa bonita de ver aí. Venham passar lá em casa, será um prazer imenso recebê-los. Venham sentir a história ao vivo,
conhecer as nossas experiências, conhecer o nosso trabalho lá. Será um grande prazer. E lembre-se que, além de um belo passeio, uma boa visita, você está ajudando a manter os meus jovens lá tocando. Porque hoje, eu passei dos 50, então eu quero ver as coisas acontecer e eu sou o semeador hoje. Eu sou semeador. Então, quem vem me visitar, eu recebo muita excursão de agricultor, muita excursão de alunos, de universidades lá. E eu fico semeando a boa semente, mostrando que é possível produzir orgânico, que é possível cuidar do planeta, que é possível cuidar dos filhos, que é possível viver melhor, que tem saídas. E eu não só conto, eu mostro. Está lá para ver. Eu provo o que eu faço, o que é feito e o que é possível. Então, assim, muito obrigado por ter me ouvido, muito obrigado a vocês que têm me convidado e sejam todos bem-vindos. Nós é que agradecemos. 52 anos com esse legado já, né? Imagine quando ele completar 104. É isso que nós desejamos. Obrigado, família Mariani. Obrigado, professor Maurício, meu caro Roberto Nichetti, a vocês todos que nos acompanharam aqui junto com Jorge Luiz Mariani, da família que tem o piquenique mais gostoso do mundo e mais natural do mundo. Ali, em linha Marcílio Dias, divisa aí com o Vale dos Vinhedos, irmanando aqui a nossa Serra Gaúcha, em nome da Cooperativa Agrícola Garibaldi, Sivecar Veículos, Espumante Com deseja a vocês uma boa semana, até quinta-feira que vem. Muito obrigado. Tchim, tchim. Há 30 anos, a Sivecar Veículos é o seu destino para realizar o sonho de ter um carro novinho. Sob a direção da dedicada família Vettorazzi, a Sivecar é mais do que uma concessionária. É um sinônimo de confiança e qualidade. Comprando ou vendendo, estamos aqui para tornar o processo mais fácil para você. Nós oferecemos diversas facilidades para que você possa adquirir seu veículo de forma facilitada. Seu sonho está mais próximo do que você imagina. Sivecar Veículos, a nossa história nos fortalece. Rua Jacob Eli, número 455, Garibaldi. Tá esperando aquele momento especial chegar? E se for agora? Deixar o sol bater no rosto, usar o look da balada, chamar aquela pessoa para um date, arriscar na tatuagem, improvisar uma viagem. A gente fica o tempo todo esperando o tempo passar, a hora certa chegar. Daqui a pouco o tempo passa e você nem viu. Então por que deixar para depois? Espumantes Garibaldi. Pode ser agora. Beba com moderação.